Bom dia a todos, que privilégio estar aqui. Amo demais o pastor Jeremias, sempre que ele convida eu tento atender sempre. Tenho muitos amigos aqui, esse pastor é amigo da minha família há muitos anos. Estamos num momento de luto, minha mãe faz 3 semanas faleceu, né? E então estar aqui também me traz lembranças boas. E é sempre um privilégio. Eu comecei a pregar muito cedo, eu gosto de contar isso, porque sempre me lembra, né, o que eu creio que Deus me mandou fazer. Eu comecei a pregar muito cedo e eu lembro que eu cheguei num congresso de jovens e uma moça veio me receber no final do culto e falou: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei: mas por quê? Quando eu te vi com essa cara de menina, eu achei que você era o rapaz dos avisos no culto. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão. Meu namorado disse: olha lá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato eu sou o rapaz dos avisos, mas que veio trazer um recado para o teu coração, de Deus para o teu coração hoje, em nome de Jesus. Pastor, quero dizer que eu fiquei muito ofendido. O rapaz que me trouxe para cá falou: você é lá do movimento, daqueles cultos que acontecem no Estádio dos Falsos. Estádio dos Falsos. É que aqui em Belo Horizonte a gente chama o Atlético Paranaense de falsos. Que história é essa, pastor? Verdadeira daqui. Bom, eu sou pastor de jovens lá, torcedor do Atlético Paranaense. E lá a gente tem um movimento de unidade que, graças a Deus, está se espalhando pelo Brasil, né? Nós começamos em 2012, eram encontros de pastores. A ideia era a Semana do Avivamento, porque de segunda a sábado nós fazíamos cultos em igrejas diferentes, com lideranças diferentes e grupos de louvor. Então, eu lembro que o primeiro culto foi na Luterana, o pregador foi da Quadrangular e o louvor era da Batista. Olha que avivamento lindo. Aí quando chegou no final da semana, o povo estava maravilhado e a gente fez alguns anos, até que Deus nos deu a oportunidade de fazermos um movimento lá na Baixada. O pastor pediu para eu contar aqui. Era para ser uma cruzada para 5.000 pessoas. Eu fui lá visitar o lugar do estádio, que tinha uma tenda para eventos. E o rapaz estava me levando ali, falou: você não quer conhecer o campo? Eu falei: quero. E aí, quando eu cheguei no vestiário, ele falou: espera aí que eu vou pôr o som da torcida. E começou aquele som assim de multidão. Ele falou: pastor, pode subir. E aí quando eu subi, pus o pé no gramado, eu vi aquele lugar lotado. Falei: o culto vai ser aqui. E aí, sem dinheiro, sem agenda, em 3 meses a gente estava fazendo culto para 42.000 pessoas no estádio do Atlético Paranaense. E em 2017, 2019, fizemos de novo e daí deu 46.000 pessoas, recorde de público do estádio. E eu acho bonito tudo, porque nós combinamos que não íamos anunciar preletores, bandas, nada, só o nome de Jesus. E quem encheu aquele estádio foi Jesus. Não foi o Messi, não foi o jogo da Copa do Mundo, não foi o UFC. O recorde de público é aquele que continua atraindo multidões, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero estudar um pouco com vocês a palavra de Deus hoje. Eu quero falar sobre liderar na crise. Todos aqui são pastores, líderes, ou a grande maioria. E eu quero falar sobre liderar na crise. Se você trouxe a Bíblia, Números, capítulo 20, versículo 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, e discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor.
Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou sua santidade entre eles. Liderando na crise. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um seminário de um grupo chamado C12. É um movimento que prepara CEOs e líderes, empresários para atuarem nas suas empresas com os valores cristãos serem relevantes. E eu lembro que estava começando a crise e eles falaram sobre a cultura dos búfalos. Eu achei muito interessante. A maioria dos animais, quando a tempestade começa lá fora, eles se escondem. Mas os búfalos, eles se ajuntam e eles correm na direção da tempestade. Eles enfrentam a tempestade. E eu creio que nós, enquanto povo de Deus, somos a resposta para esse tempo, porque cremos num Deus que nos leva a enfrentar, que nos leva adiante. Você vai correr na direção da tempestade e a glória do Senhor vai se manifestar. Amém? Mas liderar na crise é um desafio para qualquer envergadura de liderança. É interessante porque o cenário que a Bíblia nos apresenta aqui era muito complicado. A água acabou, o povo se rebela, começam a questionar a liderança de Moisés. E o que fazer quando as respostas não são tão claras? O que fazer quando há desespero lá fora? Como agir? E por mais que Moisés fosse um líder experimentado, ele cometeu erros. E a Bíblia vai nos falar aqui que esses erros provocaram inclusive a ira de Deus. O texto diz isso: e acendeu a ira do Senhor. A Bíblia vai dizer também que Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque não soube lidar bem com esse tempo de crise. Se você ler até o final do capítulo, ele pega Arão, leva até o cume do Monte Hor. Deus manda ele tirar as vestes sacerdotais de Arão, e Deus mata Arão. Mas por que Deus está tão bravo? O que Moisés fez de errado? Por que ele não administrou bem a crise? Eu sempre aprendi que Moisés não entrou na terra prometida porque ele tinha, ao invés de falar a rocha, batido com a vara na rocha. Mas se você prestar atenção, eu creio que existe algo muito mais profundo aqui, que o impediu de receber as bênçãos de Deus. Repare o que o salmista comenta sobre esse texto no Salmo 106, versículo 32 e 33. Ele está comentando essa história. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito de tal modo que falou imprudentemente com seus lábios. O salmista está dizendo que o problema foi o que ele disse. Mas o que ele disse? Versículo 10 do texto que acabamos de ler.
Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês? De alguma maneira, o que eles disseram feriu a glória de Deus. Eles se colocaram numa posição que não era deles. É por isso que no versículo 24, a Bíblia vai dizer: vocês se rebelaram contra mim. Rebelar não é apenas desobedecer, é se colocar numa posição que não é sua. E muitas vezes nos perdemos ao administrar as crises, porque nos colocamos numa posição que não é nossa e ferimos a glória de Deus. Um líder não pode ferir a glória, não pode. Deus é santo, 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 santo. Você não pode ferir a glória de Deus. E hoje eu quero estudar com você alguns cuidados que precisamos ter para não ferir a glória de Deus e sim liderarmos bem na crise. Quantos querem aprender isso? Amém? Primeira lição: cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus. Cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus. Preste atenção, só Deus pode fazer água fluir da rocha. Só Deus pode fazer água fluir da rocha. Todas as vezes que tentarmos fazer o trabalho de Deus, nós não vamos saciar a nós mesmos e nem aos outros que lideramos. Só Deus pode fazer água fluir da rocha. A Bíblia vai nos mostrar isso na história de Uzias. Uzias era um rei bom, temente a Deus, fez coisas boas. Mas quando ele resolveu tentar fazer o trabalho de Deus, ele ficou doente. Olha o que diz 2 Crônicas, versículo 26, 16 a 21. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes, varões valentes, resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se Uzias, com o incensário na mão, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os outros. Ele já estava leproso na testa. O lançaram fora, e ele saiu de peste, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Ele entra e tenta fazer o trabalho de Deus, e o Senhor o fere com lepra na testa. Cuidado, só Deus faz água fluir da rocha. Pastor, limpa a tua mesa. Sabe para que Deus te trouxe aqui? Para fazer você enxergar que existem coisas que talvez você esteja fazendo e Deus não mandou você fazer. Eu vejo pastores doentes. Eu já fiquei doente, porque eu entendi o ministério errado. Deixa eu te dizer uma coisa: o ministério não se trata de você. A obra é de Deus, a glória é dele. E quando ele encontra vasos que entendem o seu lugar, ele simplesmente transborda a sua glória. Cuidado. Mas é comum sermos tentados a fazer o trabalho de Deus. Esse começo de pandemia,
A minha mãe estava viva e o meu pai foi levar ela para um tratamento experimental que surgiu nos Estados Unidos. Era uma última tentativa. E ele falou: filho, você vai ficar à frente da igreja. E eles saíram, ficaram quase 2 meses, contando tudo. Eu fiquei quase 3 meses à frente da igreja. E a nossa igreja é uma igreja grande. Desafio, nós temos hoje 15 mil membros, um orçamento grande. O pai está lá há 30 anos. E o meu pai sai com a minha mãe para esse tempo e explode a pandemia. Eu falo: meu Deus, justo agora. Não tinha tempo melhor para ir. E aí, quando estoura uma crise, você instala uma comissão de crise. A gente ficou preocupado. Orçamento mensal, 2,5 milhões. Se dá um furo, como é que eu pago os funcionários? Vai cair a arrecadação. E começam as projeções. Primeiro mês já tinha caído, o pai fora. E eu lá, o que eu vou fazer aqui? Desesperado. Aí um dia a gente faz uma reunião, meu pai entra no Zoom. Desse jeito. A gente lá, estamos fazendo isso, aquilo. Ele pega assim, meu pai, ele tem uma cadernetinha que ele faz devocional, ele anota as coisas que Deus fala, um diáriozinho. Ele abre assim, Deus me deu essa palavra. Pode ficar tranquilo. Não vai faltar nada, Deus me disse. Aí fechou o caderno, terminou a reunião, eu falei: meu Deus, será que é assim mesmo? Só isso. Eu já estava pensando: não, a gente vai ter que fazer isso, aquilo, montar, falar com banco, empréstimo. Deus vai nos dar o recurso. Quem faz água fluir da rocha? Todos os meses da pandemia nós tivemos superávit. Todos os meses. Teve um dos meses que deu quase o dobro do orçamento, 50% a mais. No meio da pandemia, o que é isso? Deus faz água fluir da rocha. Pastor, você está sobrecarregado, você está correndo, você está desesperado. A gente tem as ideias e a gente começa a criar daí estratégia para resolver as ideias que a gente teve. Aí você tem um evento, aí você cria o evento para arranjar dinheiro para o evento que você quer fazer. Quando você vê, você está todo enrolado, fazendo um monte de coisa. Hoje eu vim te dizer, em nome de Jesus, Deus faz água fluir da rocha ainda hoje. O que Ele te mandou fazer? Eu conheci um missionário chamado Scott Lee, homem de Deus. Ele tinha uma missão e plantava igrejas na América Central. E esse missionário, ele começa um trabalho muito interessante, em parceria com uma instituição. Ele treinava os obreiros locais, México, Guatemala, em várias regiões ali. Depois ele ajuntava recursos para levantar as paredes, e essa missão, esse parceiro vinha e colocava os telhados nas igrejas. Ele já plantou mais de 200 igrejas assim. E ele estava dizendo que quando teve a bolha norte-americana, imobiliária, a crise veio, esse parceiro ligou para ele: olha, eu não tenho mais como pôr os telhados. E ele perdeu uma fatia grande das receitas para fazer o trabalho missionário. E aí ele estava já fazendo estratégias, como eu e você. E aí um dia ele foi à presença: Deus, o que eu faço? Me dá uma palavra. Qual a direção? Diante da crise a gente vai à presença de Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Ele estava orando e veio bem claro assim: você vai comprar um cachorro. Comprar um cachorro. Aí ele entrou num site, Deus mostrou para ele: você vai ligar para essa empresa, não estava anunciado, vai perguntar por um cachorro, ele é americano, o nome do cachorro é Gatilho Silencioso. Aí ele pegou o telefone, ligou para a empresa, falou: eu vi que vocês vendem cachorro, não sei o quê. Por acaso tem um cachorro chamado Gatilho Silencioso? E
E aí o rapaz voltou: mas como é que você sabe? Não está anunciado esse cachorro aqui? Ele falou: eu sou pastor, eu estava orando, eu quero comprar esse cachorro, mas esse cachorro não está à venda. Ele falou: não, tá, por favor. Insistiu, bom, o cara vendeu o cachorro para ele. Aí um dia ele está andando na rua, com o gatilho silencioso. Como é que eu vou pôr telhado nas igrejas com isso, Deus? O cachorro faz as necessidades, e ele olhando. E aí vem e passa um espanhol, passa na rua: teu cachorro, deixa eu ver. Esse cachorro é adestrado? Ele falou: não sei. Não, ele tem características de um cachorro adestrado. Tem uma competição essa semana aí, você não quer levar o cachorro? Tá bom, ele foi lá para assistir a competição, de repente pôs lá, o cara falou que achava que ele tinha jeito para o negócio, o cachorro entra. Eu não sei nada de adestramento de cachorro, dessas competições, mas no ciclo que ele faz tudo perfeito, ele ganha o prêmio, o cachorro. E ele entra num circuito de competições. Naquela modalidade ele se torna o cachorro, ele era o melhor do mundo, ele ganha prêmios que dá para pagar o telhado de 70 igrejas com o gatilho silencioso. Quem quer comprar um cachorro aqui? Tem muita gente doente. O ministério está sendo pesado. Você está desgastado. Está desanimado. Você está correndo que nem barata tonta, tentando resolver os problemas que não são seus. O problema do ministério não é teu, irmão. É do Senhor. Quem chamou Moisés para ir para o meio do deserto, conduzir o povo? Quem pôs ele nessa enrascada? Agora deixa. Deus faz água fluir da rocha. Não faça o trabalho de Deus, você vai ferir a glória dele. Só Deus pode fazer água fluir da rocha. Segundo cuidado que precisamos ter ao liderar na crise: cuidado com a glória das conquistas. Cuidado com a glória das conquistas. Muitas vezes em nossa vida esquecemos que quem nos faz prosperar é o Senhor, e começamos a acreditar na nossa experiência acima de tudo. E é muito interessante porque Moisés já tinha visto água fluir da rocha. São dois textos que falam, um em Êxodo 17 e outro em Números 20. Em Êxodo 17 ele está no vale de Refidim, em Números 20 ele está no deserto de Zim. Em Êxodo 17 ele está no começo do ministério. Em Números 20 ele está no final do ministério. E o que muda? Na primeira vez ele não tinha ideia do que fazer. Na segunda ele já tinha experiência. Eu sei. Eu acho que dá. Tem como. E sabe, muitas vezes nós, sem perceber, trocamos a dependência pela autossuficiência das experiências. E aí a gente se perde, porque a gente acha que sabe. Eu já liderei crises assim. Eu já resolvi problemas assim. Eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, mas Deus tem outras respostas. Deus tem outras formas. Eu lembro que uma época eu comecei a vender carro, brincar assim, comprava um carro, vendia, comprava, vendia, fazia uns rolos. E aí eu lembro que chegou numa negociação e eu tinha uma primícia, eu sempre orava antes de comprar um carro. E aí eu dava sempre certo. Uma vez o negócio era tão bom, estava tudo tão certo, aquele carro não tinha erro, não precisava nem orar. Eu não orei. O
carro fundiu o motor 2 vezes. E às vezes a gente estaciona na vida e no ministério porque a gente acha que sabe fazer. Eu lembro a primeira vez que eu atendi um caso complicado. Era uma menina que tinha sofrido um abuso sexual. O pai tinha abusado dela. Coisa terrível. Essa menina, quando tinha desejos sexuais, ela se mutilava. Ela se batia. Porque quando ela entrou na adolescência e entendeu que ela tinha desejos pelo seu pai, ela começou a se achar um monstro. Eu era um menino, tinha acabado de começar no ministério. Aquela menina veio com tudo aquilo. Eu lembro que eu falei para ela: olha, eu não sei o que eu vou te dizer, espera uma semana e depois volta. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha as respostas. Eu fui orar a Deus: eu não sei o que dizer para essa menina. Eu não sei. Mas eu lembro na segunda vez, quando ela veio para a conversa, quando aquela menina começou a falar, Deus começou a me mostrar coisas da história dela que eu não sabia. E quando eu comecei a dizer isso, e aquela menina desmontou e começou a chorar. Mas como você sabe? Deus está vendo e Ele está cuidando de você. E Ele me trouxe aqui para dizer que você não estava sozinho. Ele conhece a tua dor. Um menino, pastor que não sabia resolver o problema. Eu vi água fluir da rocha aquele dia. Eu lembro das primeiras pregações. Meu pai é um pregador muito conhecido, dos bons assim. Já pregou em tudo que é canto. Aí me convidaram para pregar. Eu tinha 3 sermões. Se você me convidasse para pregar 5 vezes, já complicava. Eu fui num congresso, mandaram eu pregar 7 vezes. Quando chegou na 4ª, eu entrei em desespero. Mas sabe o que eu fiz? Era um acampamento de jovens, 500 jovens. Aí, eu lembro quando eu cheguei no acampamento, o pastor me olhou assim, acho que ele pensou que tinha convidado meu pai, né? Eu desci, ele olhou, mas eu esperava alguém mais velho. Eu falei: esse aí mesmo que veio, pastor, fazer o quê? Aí eu peguei a chave eu falei assim pro pastor: pastor, eu preciso orar, você me empresta a chave do auditório do culto? Tá bom. Aí quando todo mundo ia dormir no acampamento, sabe o que eu fazia? Porque eu não sabia pregar. Eu ia para o auditório e eu ficava orando desesperado. Deus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E aí de repente começava. Eu ia fazendo as anotações. Aí eu tinha medo, sabe o que eu fazia? Eu pregava para as cadeiras vazias para treinar. Lembra aquele dia eu saí 5 horas da manhã ali pregando só para a cadeira vazia. Mas no outro dia, quando eu ia pregar, eu vi a água fluir da rocha. É que a gente aprende a fazer. A gente acha que sabe aconselhar, a gente sabe o que tem que dizer para as pessoas, a gente sabe pregar, a gente já tem uma seleção ali pronta e vai embora. Mas o que Deus quer fazer hoje? O que Deus quer falar com a gente hoje? Cuidado. Que bom que você já viu água fluir na rocha, mas cuidado para não sair desse lugar da dependência. Só Deus faz água fluir da rocha. Cuidado com a glória das conquistas. As conquistas são perigosas. Olha o que diz o versículo 12: visto que não crestes em mim para santificar-des diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. A palavra aqui, santificar, significa honrar, glorificar. Na NVI ele fala: honrar minha santidade à vista dos israelitas. É como o Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome, honrado, glorificado seja o seu nome. O que ele está falando? Cuidado.
Às vezes a gente acha que um pouquinho do sucesso é nosso. E as vitórias podem ser o início da decadência na tua vida. Olha que interessante. Moisés fez águas fluir da rocha, mas seu ministério acabou ali. Talvez você vai fazer um grande templo, vai começar um programa de televisão, vai encher um estádio, mas se for você, se a glória for um pouquinho tua também, amanhã o ministério acaba. 1 Samuel capítulo 15, Saul vai para a primeira guerra dele. Ele vence a batalha e ele constrói um monumento de honra pessoal. O capítulo termina com ele com um pedaço de manto na mão e o sacerdote com outro dizendo: o teu ministério acabou, porque Deus achou alguém melhor do que você para fazer o teu trabalho. Davi, quando começa, ele enfrenta o gigante Golias. Sabe o que ele faz com a espada? Ele não leva para casa e põe lá. Não. Quando ele está fugindo de Saul, ele vai encontrar a espada onde? Dentro do tabernáculo, estava na casa de Deus. As vitórias do ministério, elas podem ser memoriais de fé ou troféus para a nossa ruína. Cuidado com as conquistas. Davi, no final do ministério, ele se agrada de tudo que construiu. Manda fazer um recenseamento. E peste vem sobre a terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. O teu ministério vai prosperar. Assim vai crescer. Se a glória for dele. Cuidado com as conquistas. Cuidado com as conquistas. Na crise, elas podem despertar fé no nosso coração, ou elas podem nos fazer pôr tudo a perder. Quantos querem depender de Deus? Sabe qual é a verdade? Ninguém sabe o que fazer no tempo como esse, gente. Quando começou a crise, tanta gente dizia uma coisa e já mudou de ideia. A gente vê isso o tempo todo, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Não abandone esse lugar da dependência. Você não sabe, eu não sei. Continua um menino simples, que não sabe tudo, mas que corre para o braço do Pai. E o teu ministério vai ser abençoado em nome de Jesus. Terceira e última lição. Eu não sei quanto tempo aqui, pastor. Se estiver falando demais, me fala. Cuidado com o lugar das contendas ou injustiças. A Bíblia diz que ele chamou aquele lugar de Meribá, lugar de confusões, lugar de contendas. A situação ali foi tão complicada que chegaram a ameaçá-lo, queriam apedrejá-lo. E é interessante que as pessoas não respeitam sequer o luto de Moisés. Você vai ver que ele tinha recém perdido a sua irmã. O povo não respeita nada. Na hora da crise ninguém está aí. Vão criticar, vão estender a mão, vão falar mal. Aquele irmão que você ajudou, que você cuidou, que você discipulou, é assim. Cuidado com o lugar das injustiças. Você pode imaginar o pensamento de Moisés: que povo ingrato. Depois de 40 anos, tudo que eu fiz, eles viram o céu descer, viram as pragas, Deus me usou para libertá-los, eu fiz isso, 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 isso e aquilo. E não tem nada mais perigoso do que o orgulho ferido. Quando nos sentimos injustiçados, desrespeitados, é nesse momento que agimos imprudentemente. E ele falou imprudentemente, ele agiu de forma correta.
Cuidado. Cuidado. Eu lembro o ano que o meu ministério mais cresceu. A gente tinha batizado acho que uns 300 jovens aquele ano. Tinha feito a primeira cruzada. Aí chega um e-mail de um líder da igreja. Sabe aqueles e-mails bons de ler? Descascando assim, tudo. E pior, ele estava usando premissas que não eram verdadeiras. E eu lembro que eu fiquei tão indignado. Isso não é justo, e olha isso, o que a gente faz? Eu trabalho, eu acordo tal hora, eu vou dormir tal hora. Já fez isso? Fui atender esse irmão, olha aqui, a filha dele, eu que cuidei, não sei o quê, papapá. Eu não mereço isso. Será que é para continuar aqui? Acho que Deus tem coisa nova. Eu estava resmungando. Aí toca o meu telefone. O irmão da igreja. Ele veio da Assembleia de Deus. É que a gente é batista lá, né? Mas tem uns pentecostais infiltrados. É igual aqui, aí, irmão. Eu gostei do... Os irmãos do manto. Aquele irmão me liga e fala: pastor, eu estava passando na frente da igreja. Senti muito forte que eu tinha que parar e orar com você. Eu falei: sobe. Aí, irmão, entra. Começa a orar por mim. Começa simples a oração, de repente vem a unção, né? Aí ele olha, aponta o dedo para mim e fala assim: ei, não se trata de você, são as minhas ovelhas. Não se trata de você, são as minhas ovelhas. Não se trata de você. Ele começa a chorar. Não abandone as minhas ovelhas. Quem disse que ia ser fácil, pastor? Quem disse que você ia ser compreendido? Quem disse que você ia ser reconhecido? A gente não quer o ministério de Jeremias, de falar contra as autoridades. A gente não quer o ministério de seguir o que Deus está fazendo e mandando, mesmo quando as pressões vêm. Quem disse que ia ser fácil? Cuidado com Meribá. Nessa hora a gente faz o que Deus não mandou a gente fazer. A gente abandona projetos, a gente negocia valores, a gente toma decisões erradas. Cuidado com o lugar das contendas. Eu lembro de um jovem que eu estava atendendo e a sua esposa eu tinha traído, ele tinha descoberto. Ele chegou na minha sala querendo pôr fim em tudo. Ele olhou para mim e disse: pastor, mas eu tenho direito, eu tenho razão. Eu lembro que eu olhei para ele e disse: vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Ele só baixou a cabeça e disse: vai ser do jeito de Deus, pastor. Então você põe um anel de novo no dedo e a gente vai orar aqui. Naquele dia, enquanto nós orávamos, aquele moço teve uma visão. Um anjo pôs uma espada no seu ombro e ele sentiu o poder de Deus. E o Senhor lhe dizendo: você é o valente desta casa. Vai e eu vou restaurar os seus. Essa família foi restaurada. Igrejas cresceram. Talvez você não saiba as histórias. Talvez você vá lá para a PIB Curitiba e veja muita coisa bonita, mas você não sabe as histórias. Talvez você vê já ministérios frutíferos. Sempre vão existir no caminho meribás. Mas o que distingue líderes que prevalecem, os que põem tudo a perder, é a sua capacidade de, nesse instante, deixar o orgulho de lado e ouvir a voz de Deus. Hoje eu queria
queria te convidar nesse tempo de crise. Talvez você foi machucado, pastor. Bem intencionado, você fez coisas e as pessoas te entenderam mal ou te julgaram. Talvez nesse tempo de crise, você trabalhou que nem um louco. Acordava cedo e ia dormir de madrugada. Eu nunca fiz tanto velório na minha vida. Eu nunca fiz tanta visita em hospital. Só numa assembleia foram 14 irmãos que nós perdemos para o Covid. Eu nunca vi tanta gente quebrando. Mas eu nunca vi tanto a glória de Deus como nesses últimos dias. Na crise a igreja cresce. Na crise a nossa liderança cresce. Na crise somos fortalecidos. Mas hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, você não precisa sair aí correndo que nem um maluco. A água flui da rocha ainda hoje. Talvez eu vim me identificar com você. Você não sabe o que fazer? Eu também não. Que bom, né? Mas você não teve experiências algumas, mas eu não sei o que fazer. Nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos orar como nunca, porque é nesse lugar de dependência que as coisas acontecem. Fui machucado, talvez foi também. Eu estou só no osso, irmão. Meu pai sempre foi um cara forte. 8 anos a minha mãe doente. Foi perdendo todas as funções motores. Ela fez meu pai prometer que ela não ia ser entubada. Nós entramos no quarto ali. O médico disse: tem que entubar. Não foi difícil. Está ali do lado do pai tomando essa decisão. Eu estou cansado. Talvez você esteja assim. Mas eu descobri uma coisa. Todos os dias às 6 horas da manhã eu acordo para falar com Deus. Todos os dias. Vai fazer 600 dias. Quando eu acho que não dá mais, nesse lugar a presença de Deus se manifesta. A água flui da rocha. Hoje eu queria orar. Eu sou novo, eu não posso te ajudar tanto. Eu vi pastores muito mais experientes aqui pregar. Mas talvez você se identifique com as minhas dores. O que eu posso fazer é orar por você. Pedir: Deus, me ajuda na crise a liderar bem. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer pedir: Deus, vem, eu quero ver água fluir da rocha. Eu quero, Pai, eu quero depender do Senhor, eu quero, Deus. Eu fui ferido, eu não quero agir errado. Me ajuda. Onde você está, meu irmão? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Se quiser vir para cá, ajoelhar. Aonde você está? Se apresenta agora. Nós vamos orar. Pedir a graça de Deus. Se Deus falou contigo, fique de pé. Se ajoelhe. Vamos orar aqui. Feche teus olhos aí, meu irmão. Comece a clamar. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Ah, Pai, como é bom olhar para a Tua palavra. Às vezes nos sentimos incapazes de enfrentar crises. E quando olhamos para líderes como Moisés, que também erraram, nós entendemos a nossa humanidade, Pai.
Mas eu quero pedir hoje, na autoridade do nome de Jesus, que a tua presença se manifeste aqui nesse lugar. Que líderes cansados sejam fortalecidos, que água flua da rocha, que o poder de Deus caia neste lugar, que pessoas sejam, sim, Deus, levantadas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a não crer tanto nas nossas experiências, mas confiar na orientação de Deus. Nos ajuda, Pai, a entender que não é o nosso trabalho. Sim, Pai, o trabalho é do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a lidarmos com as ofensas, com os machucados, com as injustiças, com as contendas, sem perder o foco daquilo que o Senhor nos manda fazer. Pai, em nome de Jesus, que chamados sejam renovados hoje, que líderes sejam fortalecidos neste lugar, que pessoas hoje saiam daqui na certeza de que o Senhor as escolheu, as separou. Não se trata de nós, é o teu reino, é a tua glória. Hoje derrama o teu poder neste lugar. Que o teu Espírito se manifeste, que o teu Espírito se manifeste, que o teu Espírito se manifeste aqui. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo, levanta os teus obreiros. Pai, faz sinais e maravilhas mais uma vez. Queremos contar as histórias dos teus grandes feitos. Queremos contar as histórias de um Deus que cobre as casas de forma inesperada, que usa cachorros, que usa meios que não temos como entender. Um Deus todo poderoso. Pai, que os meus irmãos possam esperar a bênção de Deus, que eles possam provar a fidelidade do Senhor, que eles obedeçam, que eles continuem. Pai, guarda a nossa boca, guarda os nossos lábios, guarda-nos, Pai, para que não possamos agir mal no tempo da crise, e que o Senhor seja exaltado. Renova pastores hoje aqui, renova, Pai, renova, Pai, renova, Pai, renova. Pai, existem setas que o inimigo lançou sobre o entendimento de alguns aqui, palavras que não saem da mente, Pai, que ficaram gravadas, e eles estão enxergando o ministério sobre essas perspectivas. Mas eu quero pedir que agora o Senhor, com a tua mão de poder, arranque fora essas setas que o inimigo mandou, Pai, e que os teus filhos hoje se levantem para um tempo novo, curados, restaurados. Pai, a multidão faz bagunça e fala tantas coisas, mas do Senhor vem a última palavra. Que os teus servos possam ouvir a palavra de Deus, e que eles vejam água fluir da rocha mais uma vez. Faz assim, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.